Muito bem. Bom dia a todos e a todas. A gente começa sempre com os informes e como tem gente que comparece a essa reunião, mas não vem não é membro da CTPLAG, tem alguns recados que eu preciso dar, mas que eu já dei na CTPLAG, então quem já ouviu, por favor, ignore. Mas quem não ouviu, é novidade. Houve uma reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos na semana retrasada, no dia 30. Essa reunião ela foi chamada principalmente para aprovar algumas deliberações, mas o mais importante ponto era saber como é que ficava a relação dos comitês com a tal SP Águas, né, que é a sucessora do DAE, né? O DAE deixa de existir e passa a existir agora essa agência São Paulo Águas, que, pelo que a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística diz, não vai haver nenhuma mudança, pelo menos inicialmente, da relação dos técnicos do antigo DAEE com os comitês de bacia. Então, as secretarias executivas continuam as mesmas, quem já estava atuando junto aos comitês continua atuando. Não senti muita firmeza, aí é uma questão pessoal minha, tá, gente? Não é o que foi falado, mas eu ainda tenho dúvida se isso não vai ser modificado no decorrer do tempo e se a gente não vai ter alterações para o próximo período de eleição, né? Não foi falado nada disso, falou só que não ia mudar nenhum tipo de relação, mas não, sei lá, não senti muita firmeza. Mas de qualquer forma, o que nós temos oficialmente é isso: o DAE passa a se chamar SP Águas e as suas relações com os comitês de bacia continuam a mesma coisa que era antigamente, né? Todos sabem que nosso secretário executiva é do DAE, e vai continuar sendo, pelo menos, até a próxima eleição. Nós temos eleição do comitê já marcada para o começo do ano que vem, né? Para até dia 30 de março do ano que vem, a gente precisa fazer eleição. E na última CTPLAG, que ocorreu na segunda-feira passada, a gente já aprovou o edital de convocação das entidades da sociedade civil, das prefeituras e do Estado para eleição do comitê, que vai ser em março. Então, lá tem umas regrinhas para as entidades novas que queiram se cadastrar e para as antigas que tem que se recadastrar, né? Todo mundo que está no comitê há mais tempo já tem esse costume, mas a gente vai lembrando com o tempo. Além da questão do edital da eleição, também a gente aprovou na última reunião da CTPLAG o edital de projetos para o ano que vem, né? Não mudou significativamente muito do que a gente tinha aprovado no ano passado. Incluiu-se só algumas pontuações adicionais para empreendimentos que não eram pontuados, como drenagem urbana e água subterrânea, né? O pessoal do Grupo de Trabalho de Águas Subterrâneas auxiliou bastante nisso. E o edital também passou pela CTPLAG nessa última reunião. Tanto o edital da eleição quanto o edital de pleitos feitos precisa ser aprovado pelo colegiado, que está marcado, se não me engano, para o dia 6 de dezembro. E nós ainda teremos mais uma CTPLAG, que está agendada para a próxima segunda-feira, deixa eu ver, dia 18. Só conferir aqui se é segunda-feira mesmo. Eu acho que é segunda-feira, né? Hoje é dia 11. Isso mesmo, dia 18, no período da manhã, que além de discutir mais alguns pontos, a gente vai aprovar também o relatório de situação, talvez, né? Porque os prazos estão curtos, mas parece que não tinham vindo todos os dados necessários para o relatório de situação.
É isso, não sei se alguém gostaria de fazer mais algum informe sobre a questão do andamento do comitê. Se não, vou passar para um outro assunto também, como informe, que aproveitando essa reunião que a gente teve lá do CRH, esqueci de contar uma outra história, né? O nosso representante no CRH era o prefeito de Anhembi. Nas reuniões que aconteceram esse ano, ele não conseguiu ir em nenhuma, e ainda deve haver mais uma reunião do CRH ainda agora em dezembro. Então, o comitê também no CTPLAG aprovou, e provavelmente a gente vai mandar de referendo, depende do prazo. Acho que a próxima reunião do CRH talvez seja 12 de dezembro, então dá tempo de passar para o colegiado. A mudança da representação do nosso comitê no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, entrando o prefeito Quevedo, de Araçoiaba da Serra, que é o atual presidente do comitê, que tem interesse em participar e esteve lá nessa última reunião, e que a gente acha que é bem interessante, porque a gente não pode ficar sem representação no Conselho Estadual. É isso. Quanto ao Conselho Estadual e o funcionamento do comitê, é o que eu tenho para informar. Agora, aproveitando a reunião que foi lá em São Paulo, eu também conversei com o pessoal do escritório central do DAE, né? Agora SP Águas, central não, a diretoria aqui do MEC-Tietê, e eles me informaram que já está bem avançado a questão da outorga da represa de Tupararanga, e que eles devem publicar isso até talvez o final desse ano, né? Não vão esperar o novo processo licitatório da usina, como a gente estava achando que podia acontecer, e já vão fazer uma outorga junto com nossa regra operacional, como a gente já tinha proposto há um bom tempo, né? Então, aparentemente, a questão da outorga com o DAE está no caminho de ser resolvido. Temos ainda a questão do licenciamento com a CETESB, que a gente ainda está precisando cobrar um pouco mais informações, e ainda não temos nenhuma informação do Ministério das Minas e Energia sobre a questão da licitação da represa. Só se houve alguma mudança nessa última semana que eu não acompanhei. Mas até semana passada estava tudo parado ainda, e a gente está estudando a possibilidade de talvez ir diretamente até Brasília para dar uma cobrada. Talvez esperando virar o ano, né? Porque já estamos chegando próximo do Natal e daí vocês sabem que tudo dá uma parada, né? É isso, gente. De informe que eu me lembro é isso. Não sei se o pessoal da Fundação tem algum outro informe que eu tenha esquecido. A reunião do dia 6 de dezembro, até a última vez que eu tinha conversado com a Natália, não tinha sido ainda previsto se ia ser presencial ou online. Estava mais para online, mas podia ser presencial, mas isso ainda não tinha sido definido. Não sei se de lá para cá houve alguma definição. Não acredito que não, André. Não, né? Não tem informação ainda. De qualquer forma, é uma reunião importante, porque a gente vai ter que aprovar todos esses editais que passaram já pela CTPLAG e o relatório de situação. Tá? Então, solicito que aqueles que são membros do comitê reservem já a sua agenda para poder a gente participar. Viviane, por favor, pode falar. Bom dia, pessoal. Você me ouve bem? Ouvimos, sim. O André, eu queria só perguntar a respeito do licenciamento da barragem, que nós vamos tratar isso com a CETESB, né? A gente não tem nenhuma posição da CETESB em relação ao que está sendo tratado, se a gente consegue marcar uma reunião do grupo de crise e do próprio conselho da APA com alguém da CETESB que está cuidando disso, porque a gente fez aquela súmula técnica, fizemos a manifestação do conselho, tem uma série de recomendações, e a gente está bem preocupado com isso, e preocupa mais ainda a falta de notícias, né?
Viviane, eu acho que eu andei conversando com o pessoal da CETESB, não tem nenhuma notícia, parece que quem faz esse processo não é aqui a agência de Sorocaba, né? É em São Paulo. E houve mudança na diretoria da CETESB também, então eles estavam se reorganizando e agora eu acho que é o momento da gente começar a pedir uma reunião junto com o pessoal que faz a análise desse processo lá em São Paulo, né? Então, acho que a gente vai fazer isso logo que a gente passa pela próxima reunião da CETEPLAGRE, e daí a gente já pode pedir essa reunião, não sei se a gente vai conseguir fazer ainda nesse final de ano, né? Sabe que vai chegando dezembro, o pessoal vai virando rena, né, do Papai Noel. Mas a gente vai tentar fazer esse ano ainda, e daí eu já comunico a todos aqui da possibilidade de fazer isso. Eu entrei em contato com o pessoal da CETESB, teve até mudança da gerência aqui em Sorocaba, já faz um tempinho, né? Mas a gerência ainda estava se organizando, então agora é o momento da gente realmente voltar a cobrar essa posição da CETESB sobre o licenciamento da usina. Tá? Vamos fazer isso ainda esse mês. Ok? Alguém gostaria de fazer mais o uso da palavra? Senão a gente pode passar para o relatório da CBA. Bom, ninguém está se manifestando, então vamos lá para o relatório. Deixa eu pegar aqui. Me avisem quando vocês estiverem vendo já. Já está na tela, André. Tá. Obrigado, Viviane. Se alguém quiser fazer alguma pergunta durante a apresentação, é só abrir o microfone, porque vocês sabem que eu ainda não aprendi aquela história de fazer a apresentação e olhar para a reunião ao mesmo tempo. Então, vamos fazer assim. Então, esses dados foram enviados pela CBA, né, chegaram hoje de manhã, então estão bem recentes e atualizados, né? Então, aqui tem aquela primeira prancha com as informações iniciais, né? Nós estamos agora num nível bem mais alto do que do mês passado, né? Está com 822,20, aumentou quase 2 metros, com 79,08% do nível máximo, que é o nível de divertimento, né? Que é 100%. A vazão afluente em novembro está em 41,44 metros cúbicos por segundo. Essa média provavelmente vai diminuir com o mês, né? Porque o que aconteceu é que houve uma chuva muito forte no final da semana passada, e como a gente está ainda no começo do mês, isso acaba afetando a média até o momento, né? A vazão afluente, a média de longo termo de novembro é 9,80, então, nesse momento, já choveu o equivalente a 4 vezes a média histórica, né? Então, nesse novembro, a gente está tendo um novembro bem chuvoso, até porque o nosso outubro, que é normalmente quando começa um maior volume de chuvas, foi relativamente seco, né? Então, aqui está a cota, né? A variação da cota em outubro, né? A gente começou em 820,94, terminou em 821, né? Então, com uma pequena variação durante o mês, ele ficou praticamente estável, né? Reduziu um pouco por volta do dia 20 do mês passado, mas depois voltou novamente a subir, né? Então, no caso de outubro, a média histórica estava em
9,67 e o realizado foi 7,45, ou seja, a gente chegou a 70% da média histórica, portanto, baixo da média ainda em outubro. Novembro já começou com um volume muito maior de chuvas, então a gente passou de 820, 99, para 822,20, ou seja, houve um aumento de mais de 1,5 metro, né, de cota, né, ou de volume do reservatório. E como eu já falei naquele primeiro slide, por enquanto, principalmente em função das chuvas do final da semana passada, a média nossa esse mês está em 400% da média histórica. Lembre-se que no decorrer do mês, como não vai chover sempre nesse volume que choveu, essa média mensal vai acabar diminuindo, né? Nesse momento que a chuva forte a gente teve agora na semana passada. Então aqui são os dados de vazão de entrada, que é o roxinho, os quadradinhos roxinhos, e vazão de saída. Você vê que durante o mês de outubro, a vazão de saída ficou sempre em torno de 6, 7, isso contando já o 1,95 que vai para o site Sorocaba, né? E os 4 a 5 metros cúbicos por segundo que vão para a calha do rio Sorocaba. Mas no final do mês de outubro, a gente já teve um grande volume de chuvas, que aumentou a vazão de entrada até 29 metros cúbicos por segundo. Isso fez com que a gente alcançasse 77% da média histórica, né? Se a gente fosse até a primeira quinzena de outubro, você dá para ver claramente que a gente ficaria bem abaixo da média histórica, né? Porque teve períodos que a gente teve uma vazão próximo da Q710. Novembro começou já mais chuvoso, né? Então, como a gente tem esse período grande de chuva e essa vazão bem grande de entrada aqui em novembro, nesse momento nós estamos com uma porcentagem em relação à MLT também muito alta. Então, no dia 8, que foi sexta-feira passada, a gente teve uma vazão de 87,72, que é uma vazão bem elevada para a entrada no reservatório. Então, isso tende a normalizar, né? Mas ainda tem previsão de chuva ainda até o final desse mês. Então, aqui são aqueles gráficos, vê que esse azul aqui de novembro, que é essa grande coluna aqui, provavelmente ela vai baixar um pouco, mas como no ano passado a gente teve também um grande volume de chuvas em outubro, provavelmente esse grande volume de chuva atrasou um pouco e acabou vindo em novembro, vai ficar provavelmente próximo de outubro do ano passado. Talvez um pouco maior, um pouco menor, mas é bastante chuva. Espera aí. Opa, desculpa, gente, passou demais. Beleza, essa aqui é a previsão de chuva para os próximos 10 dias, né? Veja que ainda tem uma previsão alta de chuva agora para final desses 10 dias, ou seja, mais para o final da semana que vem, dessa semana, né? A partir do feriado do dia 15. Hoje, por exemplo, a previsão é de pouca chuva, mas pode ser que ainda chova alguma coisa. A partir de quarta-feira tende a voltar a chover com mais intensidade, e o volume acumulado, lembra que essa é a chuva acumulada, até o final de semana é uma chuva de médio para grande intensidade, né? Ou seja, o volume de chuva é bom, e como ela está um pouquinho mais concentrada, aí pode se causar alguns problemas, mas é abaixo do que ocorreu na semana passada. Então vai chover bem, mas não vai ser aquela chuva
bem volumosa que a gente teve até sexta-feira da semana passada. É isso. Vamos aqui voltar para a reunião. Espera um pouquinho, gente. Para evitar o espelho infinito. Cada vez que a gente entra nesse negócio, ele tem umas novidades e a gente acaba se perdendo um pouco. É isso, está aberta a palavra. Se alguém gostaria de fazer alguma fala ou indicar alguma posição, né, importante, a gente teve, em função dessa chuva volumosa na região, tivemos problemas de enchente em várias cidades, acúmulo de água, alagamento, mas se vocês olharem bem a vazão de saída do reservatório, a vazão só foi aumentada agora para 10 metros cúbicos por segundo, ou seja, a gente saiu de uma vazão de 5 para 10, mas ainda bem inferior ao que normalmente, o que poderia ter descido, né, numa chuva que aumentou em a vazão para 80 metros cúbicos por segundo. Então, o reservatório segurou boa parte dessa vazão de entrada e está soltando mais lentamente agora a partir de novembro. Tá? E a tendência, com esse volume de chuva previsto, é que a gente aumente a cota ainda até pelo menos até o final deste ano. Lógico que o pessoal da CBA vai ter que fazer ali um controle para passo para evitar, lembra que a gente já discutiu isso, que a ideia é não verter, né? Não deixar que a água saia por cima da barragem ali pelos vertedouros, mas ainda estamos um pouco distante do verter, mas já vai ter que começar uma operação de aumentar gradualmente a vazão de saída para poder acumular mais água. É isso. Vivi, pode falar. A gente fica com um trauma, né? Já vivemos tanta crise, agora estamos aqui com uma chuva boa no final de semana que mudou a cara aqui dos rios de Ibiúna. A gente está vendo a água chegar na várzea, está ficando aquele espelho d'água que a gente via antigamente. Mas a pergunta, André, e eu estou vendo que a Gabriele está na reunião também, é assim, a gente se recorda que quando se aproximam os períodos de chuva, é feito aquele rebaixamento do nível do reservatório para poder receber, né, essas chuvas que estão chegando. E teve esse aumento da vazão, evidente, foi muita chuva mesmo aqui na região da cabeceira, no reservatório, foi bem expressivo. Agora, a minha pergunta, que eu confesso que eu não decorei ainda os dados da regra operativa, esse aumento da vazão está dentro da faixa de operação, daquele step da regra? Eu confesso que eu não me recordo dos números, é só para entender, mesmo que aconteça esse aumento de vazão, ele está previsto dentro do step atual que a gente está da regra operativa, é isso? Sim, a gente voltou para o primeiro step, né, que tem a vazão de saída livre. Ou seja, pode ser possível aumentar a vazão de saída ainda se for necessário. Tá. Né? Porque o volume de água está acima de 822, que é o nível do primeiro step. Então, a gente está numa situação relativamente confortável. A CBA vai ter que fazer esse acompanhamento, né? Porque se o volume de chuva realmente exceder, vai ter que soltar mais água. Por enquanto, houve um aumento da vazão de saída para o dobro que estava em outubro, tá? Até para ir soltando essa água em grande quantidade que chegou de forma mais gradual. Tá? E como a gente está, na teoria, no começo do período de chuva, isso ainda tem um certo espaço aí de manejo, né, de gestão dessa água. Não sei se a Gabi quer complementar alguma coisa, eu estou falando, mas, na verdade, é a CBA que é responsável. André, você falou corretíssimo, tá? Esse aumento é em função da gestão mesmo. A gente está com uma previsão, inclusive, de aumento ainda até chegar aproximadamente, o nosso cálculo é que chegue até em 20 metros cúbicos, o que é muito abaixo da afluência, né? E é para que a gente tenha reservação para as próximas chuvas. A gente está, inclusive, em diálogo direto com o SAI e com a prefeitura, exatamente para fazer essa gestão e que a represa, de maneira alguma, possa influenciar
no que está sendo recebido em Sorocaba, né? Então, mas você falou perfeito, é isso mesmo, tá? Agora a gente entra numa fase de regular a vazão, né? Justamente para evitar enchente ou Exato, qualquer problema ajusante do reservatório, isso mesmo. né? Então, é essa gestão que importa para a gente, porque ao mesmo tempo mantém água na represa, mas também não impede que a gente tenha um problema grave de vazão defluente, né? Mas Perfeito. a tendência é que ela aumente e talvez a gente chegue até próximo do limite de vertimento. A indicação de chuvas para esse final de ano é uma boa indicação, ou seja, existe a probabilidade de um bom volume de chuvas ainda esse ano. O que para a gente é bom, né? Mas também pode ser ruim. Depende de como a gente gerencia isso. Tá? A Lauren está pedindo para colocar na primeira tela. Espera um pouquinho, Lauren, eu vou colocar. Aquela que tem a imagem da barragem, né? É isso? Isso, professor. Deixa eu ver isso aqui. Não aquela da informação do nível. Eu vou voltar lá. Espera aí. Essa aqui, é isso? Isso. Obrigada. Tá. Então, a gente já está quase chegando nos 80% de nível da barragem. Lembra que a gente, nas discussões, a gente mudou o 100%, né? Que o 100% antigamente era quando ultrapassava o talude, né? A barragem, propriamente dita. E agora a gente considera 100% quando começa a verter, que é o mais lógico, né? Então a gente está longe ainda do vertimento, não tão, né? 1,60 m ainda para poder verter, que é o que a gente vai considerar como 100%. Como a gente está considerando como 100%. Exatamente, e André, aí tem aquela observação que além da questão da gestão do reservatório, né, a gente tem também a parte porquê dessas cotas, né, lembrando da segurança de barragem, que foi aquela apresentação que a gente teve da Ana, então a gente tem essas duas regrinhas, né, de volume e de exigência de segurança de barragem. Isso. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Espera aí, gente, que eu estou me organizando aqui. O Gomes pediu e depois a Viviane. Gomes, pode falar. Olá, bom dia, André, bom dia a todos. Gostaria só de perguntar para a Gabriele, porque nós estamos vivendo um momento delicado agora também com esse excesso de chuvas como nós tivemos, né? Se além da prefeitura e do SAI, se as defesas civil dos municípios ajusantes estão sendo envolvidas nesses comunicados de vazão, porque sempre que existe uma vazão defluente um pouco maior do que regularmente, vamos dizer assim, né, para o controle reservatório, nós temos aí também a possibilidade de algumas inundações e sempre acabam responsabilizando a vazão do reservatório por conta dessas inundações. Então, eu não sei se nesses comunicados que você já mencionou, estar envolvendo as prefeituras e também os SAIs, né, se as defesas civis estão sendo comunicadas e alertadas para que, caso necessite das eventualidades, também estejam em tempo hábil de alguma ação, entendeu? Só um detalhe delicado, porque sempre que passamos por isso, acaba sobrando para as vazões aqui. Obrigado. Gabi. Oi, Flávio, fica à vontade. Essa vou responder. Gomes, bom dia, pessoal, bom dia a todos. Essas ações com a Defesa Civil já é uma ação que ocorre rotineiramente por conta do PAI, tá? Independente da situação atual, isso já acontece normalmente. Ok. Exatamente. Mas vocês podem, eu coloquei na plancha da vazão ali, vazão defluente, só para vocês verem que houve realmente um aumento de vazão a partir do começo desse mês, né? Mesmo antes da chuva mais prolongada, mais forte, mas ainda está muito abaixo de uma vazão máxima, ou mesmo numa vazão que possa causar algum problema de transbordamento. Lembra que antigamente a gente usava os 6 metros cúbicos como vazão mínima.
Então, a gente está um pouco acima dos 6 metros cúbicos em função dessas últimas chuvas, e ainda é uma vazão relativamente baixa para causar problema nas cidades adjacentes. É que você junta essa vazão junto com a vazão da cidade, né, do escoamento superficial da cidade. Mas em anos anteriores a gente já viu que mesmo com a vazão mais baixa que essa, a questão está mais relacionada com a drenagem do que, na verdade, com a água que desce pelo rio. Você quer complementar, Gomes? Depois eu passo para Viviane, você que sabe. Só um detalhe, o que me chamou a atenção não foi a vazão natural aí de 6 metros cúbicos, talvez um pouco mais, né? Mas foi uma menção que a Gabi falou, que poderá chegar perto dos 20 metros cúbicos, né? Para que possa regular lá o pulmão do nosso reservatório para ele estar preparado para novas chuvas. Então, se a gente considerar que vai ter uma vazão de efluente aí, vamos por acima de 12 metros cúbicos, né? E mesmo que seja uma chuva pequena, como você mencionou, o sistema de drenagem dos municípios de Ajusantem podem colaborar para alguns pontos de alagamento. Então, a minha preocupação foi em que, mais uma vez, eles possam direcionar qualquer situação de transtorno ajusante por questões de a gente ter que regular o pulmão do nosso reservatório. Então, é só uma questão mesmo de diálogo, como a gente sempre tentou alinhar, né, isso aqui para não ter esses efeitos, para que a Defesa Civil, volto a falar, o Flávio, eu sei que existe o PAI e tal, mas que nesses momentos, que na eventualidade dessas defluências um pouco acima, Gabi, mesmo em momentos não chuvosos, que possam ter um diálogo mais próximo, porque, de maneira geral, a gente manda os comunicados para a defesa, mas às vezes eles acabam não entendendo essa dinâmica. Hoje, eu tenho acompanhado muito os alertas e também a sala de situação da Defesa Civil do Estado, e está todo mundo focado naquela sala de situação que foi montada no Palácio dos Bandeirantes. Então, eventualmente, os comunicados paralelos poderão passar despercebidos. Então, só essa preocupação de fato, para que a gente possa se aproximar na informação para evitar algum tipo de problema aí, apesar de já estar sendo comunicado com certa frequência. É só isso. Obrigado. Essa sala, Gomes, só uma pergunta que eu não conheço a sala de situação da Defesa Civil. Ela também vai acompanhando a situação das outras bacias ou só da bacia do Alto Tietê? No Palácio foi montada uma sala de situação climática, André, que está acompanhando as mudanças climáticas do estado inteiro. Então, tem uma equipe de trabalho multidisciplinar, onde também a Fundação Florestal faz parte. Então, nós, por conta das nossas unidades e também as trombas d'água, nós estamos acompanhando essas situações, né? Fecha parque, abre a parque, essas coisas. Então, está todo mundo focado lá, mas pego para o estado inteiro. Tá bom. Porque na reunião do CRH também, aquela que eu falei no começo, foi informado que eles tinham montado uma sala de situação para acompanhar as reduções da vazão no sistema Cantareira e que podia influenciar para a região metropolitana. E você estava lá junto com a gente, inclusive, você lembra que eu reclamei que eles olham muito para a região da Cantareira, do abastecimento da região metropolitana. A gente aqui passou por uma crise e ninguém falou em sala de emergência ou nada disso, né? A gente teve que se virar sozinho aqui mesmo. Então, por isso que eu acabei perguntando para você. André, só para deixar claro, esta sala de situação que hoje está estabelecida não é para vazão, tá? É só para questões climáticas. Então, ou seja, chuva forte, estimação de precipitação, riscos de inundação, incêndios. Então, é esse o foco que nós temos lá, tá? Tá bom. Obrigado, Gomes. Flávio, é sobre esse assunto? Depois eu passo para a Viviane? Isso, exato. Só para fim de complementação, no dia 8 aqui, que a média da vazão estava 9,5, na Praça Lions chegou a 400 metros cúbicos, né, a vazão do rio, né? Aí, assim, nós estávamos abaixo de 10% aí da média, né, da vazão afluente que estava lá no rio Sorocaba. A gente sabe que a contribuição do rio Sorocaba é menor em relação à contribuição da drenagem das cidades, né? Exato, né? Só para desvincular, assim, a maior contribuição veio da bacia de drenagem da própria cidade, né? A gente sabe disso,
Flávio, mas isso não impede que as pessoas usem a represa como desculpa toda vez que acontece. Exato. A gente tem que sempre tá retomando essa informação para as pessoas terem noção. Gomes, para complementar o Flávio, então, que além desse dado, esse diálogo que está ocorrendo, Gomes, até para esclarecer para todos aqui, foi uma solicitação da própria Prefeitura de Sorocaba, que, pelo que a gente foi informado, está construindo um plano de contingência. Então, acredito eu que está bem em linha com o que você está colocando, tá, Gomes? E como a Defesa Civil está ali, faz parte da secretaria, inclusive o próprio secretário que nos convocou junto com o SAAI, parece até que ele iria aí, Laura, não sei se você quer falar depois com o Rodolfo, mas até convidar a Águas de Votorantim. Então, eles vão nos apresentar na próxima semana o desenho desse plano de contingência para que a gente entenda papéis e responsabilidades. Então, eu acho assim, que está sendo um trabalho que está sendo feito e até bem interessante. Então, a gente está à disposição para contribuir, estar em linha com a regra operativa que já está aqui, que a gente já está adotando, tá? Então, é nesse sentido. Acredito que essa interlocução está acontecendo bem. Obrigado, Gabriele. Viviane, agora chegou a sua vez, Viviane, desculpa, viu? É que só para não interromper a troca de informações. É tranquilo, para não perder o raciocínio. Eu quero me antecipar a uma pergunta que eu sei que eu vou receber aqui, Gabriele, que todo mundo acha que nós vamos resolver todos os problemas do reservatório, né? É assim, a clássica pergunta: por que que a CBA não pensa em pôr os pranchões lá nos arcos, lá do vertedouro, para segurar mais água? Então, assim, eu sei que essa pergunta vai chegar para mim, pela própria população aqui da cidade, e até queria entender, que eu me lembro que em várias reuniões, né, isso foi explicado, que até aqueles pranchões que são colocados lá, eles são definidos pela ANEEL, né, se eu não me engano, se pode ou não, quando pode. Então, a pergunta é essa: está previsto usar esse pranchão ou ainda não? Está fechado o seu microfone, Gabi. Obrigada por avisar, André. O uso dos pranchões, ele está muito em linha com o que eu acabei de falar sobre o plano de emergência, o pai da usina. Então, a gente só determina o retorno deles, né, para assegurar, ou a exclusão deles, que na verdade é exatamente para manter uma cota mais baixa, em função do que a gente tem nas fichas, né? Todo ano é feito um cálculo, o plano de emergência ele pode ou não ser atualizado, então é muito em função do plano de emergência, né, que é esse cálculo de segurança de barragem. O plano de emergência hoje, até para vocês terem ciência, está no site oficial da CBA, que eu achei uma ação bem legal, porque normalmente a obrigatoriedade é só, inclusive aí, Gomes, entrando novamente, é para apresentação à Defesa Civil, né? É o que a legislação exige. Mas aí até se você, aí, Viviane, lá tem as cotas, que é esses dois parâmetros, né, de reservação e principalmente segurança de barragem. Então, lá tem um documento, se vocês entrarem no site oficial da CBA, está acessível. A Laura até me pediu algum tempo atrás, tá, Laura? E aí eu soube agora, recentemente, mas até para trazer informação para vocês aqui. Acho que é importante também, Viviane, deixar falado aí para o pessoal que vai te cobrar que o pranchão é uma medida excepcional, não é para ser usado com tanta frequência, até porque ele reduz a segurança, né? Porque ele não é do mesmo material do resto da represa, é um pranchão que pode, numa enxurrada, ser rompido e daí causar algum problema. Então, é mais uma exceção do que uma prática comum usar o pranchão. Tá? Gomes, por favor, pode falar. André, só um detalhe, não sei se era interessante, depois a Gabriela talvez poder compartilhar com você o link de onde está, porque as páginas elas são muito extensas, né? Estão muitos assuntos. Se ela puder compartilhar especificamente onde está o link, para você como coordenador e você compartilhar aos demais membros, porque senão o pessoal fala, não achei, não está lá. Então, às vezes a gente vai diretamente aonde está o foco e já que isso já é público, né, eu acho que não teria problema em a gente ter acesso a isso, só para facilitar aí aos interessados em analisar, só isso. Exato. Obrigado. Eu coloco aqui, tá, Gomes, se vocês me permitirem, aqui no chat mesmo, como você bem colocou, está público, né, no site, inclusive tem de todas as usinas, acho que é um exercício bem interessante. Eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Ok.
podemos, então, se alguém ainda quer fazer o uso da palavra, senão a gente já passa para o próximo assunto. Deixa eu tirar aqui minha apresentação. Eu acho que tem ainda a aprovação da memória técnica da reunião anterior. Dá para aumentar um pouquinho a letra? Deixa eu ver. Da apresentação da fundação. Isso. Então, se você puder colocar aí a memória anterior, né? Então, é da reunião do mês passado, a 81ª, nós estamos na 82ª. Nós vamos, ainda em dezembro, ter uma reunião. Deixa eu abrir aqui meu calendário, desculpa, gente. Dezembro vai ser dia 9, a segunda-feira, né? Logo seguindo, o colegiado está marcado para o dia 6, que é uma sexta-feira. A gente faria uma reunião dia 9 de dezembro. Em janeiro, dia 13. Em fevereiro, dia 10. Eu não sei quando que é o carnaval, alguém sabe? Acho que o povo aqui não é muito de pular carnaval, né? Ninguém sabe nem quando é o carnaval do ano que vem. Bom, de qualquer forma, a gente teria até março de 2025 reuniões a cada segunda-feira. Precisa ver depois do carnaval para ver se a gente tem que fazer alguma mudança. O que eu quero dizer é que a gente definiu esse ano que a gente acompanharia pelo menos mais um ano a regra operacional. Na teoria, a gente vai fazer isso a partir de abril de 25, a gente já vai ter completado mais um ano de acompanhamento da regra operacional. E daí a gente precisa repensar se a gente vai manter essas reuniões, nem que seja mensal ou não, ou espaçar mais, ou encerrar o grupo de trabalho e passar esses acompanhamentos para alguma das câmaras técnicas, seja de proteção das águas, seja a CTPLAG. Mas eu só estou deixando isso já indicado para a gente já começar a pensar nas possibilidades futuras, o que a gente vai pretender fazer a partir desse grupo de trabalho, que eu acho que ele já conseguiu cumprir bem a sua função. Eu só gostaria que a gente tivesse pelo menos a nova licitação do reservatório, né, da usina, para a gente poder encerrar, inclusive, esse assunto também. Quem sabe até o começo do ano que vem isso se resolva, mas é uma outra coisa que a gente precisa acompanhar de perto, que é a questão da licitação da usina. Mas talvez a gente não precise de reuniões mensais, a gente possa passar um pouquinho mais essa discussão. Mas é só para lembrar vocês que a gente tinha programado até o começo de 25, até provavelmente março de 25, as reuniões mensais da GT Crise Hídrica, e depois a gente vai rever essa posição. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre a memória? Lauren, é sobre a memória técnica ou sobre isso que eu estou falando nesse momento? É sobre o que você está falando, professor, não é sobre a memória técnica. Tá, então só para a gente encerrar a memória técnica, daí eu já abro a palavra para você, tá bom? Alguém aí gostaria de fazer algum acréscimo, indicar alguma modificação na memória técnica? Podemos dar como aprovado? Então, só para não perder... Você viu que houve uma redução do número de participantes, né? Para não perder o costume, aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários ou quem queira se abster, se manifeste. Não tendo manifestação, é isso, a memória técnica está aprovada. E agora, Lauren, por favor, pode falar. Professor, é só levantar, porque a gente está fazendo ainda semanalmente o acompanhamento do Rio Sorocaba, né? Aí é só para ver se a gente continua fazendo semanalmente, porque isso, querendo ou não, impacta nas demandas, né? E como a gente não está com um nível baixo mais, se a gente não pode espaçar um pouco mais esse acompanhamento. Eu acho que é uma boa ideia, a gente pode pensar nisso já
para a próxima reunião, porque daí tem que mudar a memória, tem que fazer aquele, como é que chama? Não é memória técnica, como é que chama o documento que a gente lança geralmente? Súmula. Súmula técnica, né? Então, Nossa, eu vou pegar a súmula anterior para ver como é que está a periodicidade, como é que está a situação, a gente pode repensar nisso também. Até porque nesse começo do ano a tendência é a gente não ter um problema muito grave de qualidade, né? Que a gente sabe que a qualidade piora mais quando nós estamos na vazante, não na cheia. Mas Sim. aí a gente já pode rever isso, talvez na próxima reunião. Combinado, então. Obrigada. É só a gente não faz agora, Lauren, porque não estava na pauta e eu também não lembro mais como é que estava. Preciso olhar para saber no que a gente pode mudar. Não, sem problema. Só para a gente pensar mesmo e tentar espaçar um pouco mais. Tá bom. Vamos pensar nisso para a próxima. É isso, gente. Alguém gostaria de fazer mais alguma fala? Felizmente, em termos de volume, nós estamos bem sossegados agora. Lógico que nunca dá para descuidar. E o nosso problema atual não é nem a questão da falta d'água, é do excesso, né? Então, como eu falei, tem seu lado bom e seu lado ruim, né? O lado bom é que a gente não precisa se preocupar com água para abastecimento. O lado ruim é que a gente tem que começar a se preocupar com a questão dos efeitos das enchentes, alagamentos que tem nas cidades da região. Então, a preocupação nunca acaba, mas é uma preocupação para um outro assunto. É isso, gente. Obrigado pela presença de todos. Boa semana. E a gente volta a se falar. Tem reunião da CT Plaga e não esqueçam, segunda-feira que vem, às 9h. Tá sabendo alguma coisa, Jonathan? Mas assim, eles têm muito projeto. Bom dia, pessoal. Boa semana. Até mais. Geradores. Bom dia. Tchau, tchau, André. Tchau.